Então, a gente dando continuidade aqui à aula, a gente viu a estruturação básica aqui do JDBC, viu como criar aqui a conexão. Então, como eu disse, o próximo passo agora seria justamente fazer a interação com o banco de dados, né? Fazendo o salvamento, fazendo a inserção dos dados. Então, para isso, vou voltar aqui na nossa apresentação. Então, a gente já viu que é a URL, né? Como que ela é passada lá no JDBC. Então, a gente vai criar agora o nossa primeira inserção no banco. Para isso, nós vamos utilizar uma outra conexão, aliás, uma outra interface chamada Statement. Através dessa interface Statement, que nós vamos conseguir fazer justamente as interações com o banco de dados. Então, para declarar esse objeto, a gente vai chamar Statement, dar um nome para ela, pegar a nossa conexão e utilizar o método createStatement. Então, através assim que a gente vai criar esse statement e depois conseguir fazer a execução de um SQL dentro dela. Então, para isso, eu vou voltar aqui no NetBeans. Então, como que vai funcionar isso aqui? Eu vou criar uma statement. Então, aqui java.sql. Vou dar o nome de statement ou ST, né? Ou qualquer outro nome. Vai receber a conexão e vai criar essa statement para a gente. Então, para isso, eu posso vir aqui em fábrica ponto get conexão ponto create statement. Uma outra forma de se fazer isso aqui seria criar uma connection que vai receber esse get conexão. Então ficaria mais fácil de trabalhar. Então eu vou trocar isso aqui, para facilitar o código. Eu vou tirar isso aqui. Eu não vou instanciar o objeto em si. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conexão. Vai receber um new fábrica conexão ponto get conexão. Então vai ficar um código um pouco mais simples, né? Então já tem um objeto conexão que já recebeu essa conexão aqui. Então eu só vou trocar aqui para conexão ponto create statement. Certo? Vamos refazer isso aqui. Conexão ponto create statement. Ele vai dar um erro aqui pedindo para eu circundar o bloco com try catch, que pode dar um erro de SQL, né? Que a gente vai passar logo em seguida ali. Então criei aqui minha statement. O próximo passo é executar ela. Então eu vou chamar statement ponto execute. Aí vocês notem que ela pede justamente uma SQL. Então, como que ficaria, por exemplo, uma SQL para inserção de nome e endereço aqui, seguindo a lógica que a gente criou, né, no nosso formulário? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a tabela que a gente vai criar, que a gente vai usar lá no banco de dados, né? Então, o nome e endereço seria basicamente um usuário, por exemplo, né? Então, para isso, eu posso criar a tabela usuário lá na meu MySQL. Então, para isso, eu vou abrir o MySQL aqui, vou aqui em videoaulas.db, vou aqui em tabela, create table, botão direito, né, create table. Então, a gente vai criar a tabela de usuários. Nessa tabela a gente vai ter um ID, então ID usuários, que ela vai ser a nossa primary key, a nossa chave primária, e ela vai ser auto-incremento. Ou seja, ela vai incrementar automaticamente. Então, o primeiro vai ser 1, o segundo vai ser 2 e assim por diante. Beleza. O próximo componente que a gente vai ter aqui, o próximo campo que a gente vai ter é o nome.
O tipo vai ser varchar, beleza? E o próximo é o endereço. A gente pode deixar varchar também. Então está criada aqui a nossa estrutura. Eu vou aplicar. Então está aqui o código MySQL que vai ser gerado. Create table, né? VisualDB. Na tabela usuários. Vai criar aqui ID usuário, nome e endereço. Sendo que a minha primary key vai ser ID usuários. Vou aplicar. Beleza. Então a gente já tem aqui a tabela usuários dentro do nosso esquema, né? VisualDB. Então a parte aqui do MySQL é basicamente só isso. Vou voltar aqui no NetBeans. Então agora eu já posso passar aqui na SQL o código que eu preciso. Então para isso, a gente vai usar um código SQL bem simples, que é o seguinte: insert into o nome da minha tabela, usuários, quais os campos, nome e endereço, os valores que eu desejar. Então aqui eu vou passar meu nome e um endereço de exemplo. Só que notem que aqui dentro do Velos a gente precisa passar entre aspas, né? Como a gente já está numa string, já tem aspas, para passar isso aqui dentro a gente vai usar as aspas simples. Então vai ficar aspas simples, vírgula, aspas simples. Então aqui eu vou passar meu nome e aqui é a rua A. Número 1. Beleza. Então aqui a minha statement ficou da seguinte forma. Vamos executar isso aqui. Ele executou, né? Conectou ao banco de dados. Vamos ver se ele conseguiu fazer o salvamento aqui na tabela. Então eu vou vir aqui em usuários, dar um select. Então a gente tem aqui o nosso primeiro registro. ID usuários 1, nome Hewler, endereço rua A, número 1. Então ele fez a conexão com o banco através da fábrica de conexões que a gente criou um statement através dessa conexão e executou essa SQL que a gente passou aqui. Então tem várias formas de a gente melhorar isso, né? Uma delas seria tirar esse código daqui e passar uma string separada, certo? Então para isso eu posso criar aqui, por exemplo, uma string SQL, passar essa informação então string SQL vai receber esses dados aqui para mim. E aqui embaixo eu passo a minha SQL. Então já é uma forma, né, de estar melhorando a organização do nosso código. Vou trocar aqui para fulano, rua B, número 2. Vou executar, conectado ao banco. Vou atualizar aqui, né, dar outro select. Então ele salvou fulano também. Então notem que a gente já está conseguindo fazer inserções aqui no nosso banco de dados. Acontece o seguinte, pessoal. Esse código, da forma que está aqui, ele pode gerar um monte de problemas para a gente. Por exemplo, uma das coisas é que eu passo aqui na minha SQL essas aspas, certo? E se o nome da pessoa já possui as aspas? Por exemplo, Joana Dark. Então como ficaria isso aqui? Daria um erro pra gente, né? Estou passando várias informações, além de que, se eu executar, ó, notem que deu um erro na sintaxe do SQL. Porque ele está passando esse campo e está entendendo que isso aqui seria um outro campo, por conta dessas aspas aqui. Além disso, isso aqui
gera um problema chamado de SQL injection, que a pessoa consegue passar através dessas aspas na própria URL da aplicação web algumas informações, pode acabar conseguindo acessar seu banco de dados. Então, para corrigir esse erro, para organizar melhor nosso código, a gente não vai utilizar essa statement. Ela serve apenas para inserções bem simples. O ideal mesmo seria usar um outro objeto chamado prepare statement. Então, para isso, vou voltar aqui na apresentação. Então, nós temos aqui, né, um exemplo aí da nossa aplicação. Rodando com a statement. O próximo passo, na verdade, a gente vai direto aqui, é criar essa prepare statement e fazer os sets nela. Então, como que funciona essa outra conexão? Eu vou apagar isso aqui. Seguinte, essa outra interface chamada prepare statement também é do java.sql. Vou dar um nome aqui de prepare statement. A forma de declarar ela é um pouquinho diferente. Ela vai receber conexão ponto prepare statement e já vai receber uma SQL. Essa SQL é a SQL que vai ser preparada para estar recebendo os dados. Então ela tem uma diferença crucial, que é a seguinte: aqui na minha SQL eu vou trocar, ao invés de passar os dados, os valores aqui em si, ela vai receber interrogações de acordo com o número de campos que ela possui. Então tem nome e endereço, então vou passar duas interrogações. O que significa isso? Depois que eu fizer a conexão aqui, ponto prepare statement, eu consigo vir aqui depois e setar para cada interrogação aqui qual vai ser o dado que eu vou estar passando. Então isso me dá uma segurança muito maior. Então, para setar esses dados, eu venho em prepare statement, que é o objeto que eu criei, ponto. Aí é o seguinte, eu tenho aqui set e todos os tipos, né, que vocês podem ver aqui. Por exemplo, se o meu primeiro campo que eu quero substituir a interrogação é um nome, ou seja, é uma string, eu vou colocar aqui set string e eu tenho que passar duas informações. A primeira é o index, né, ou seja, dentre essas aqui, qual que é o número que corresponde a ela. Por exemplo, esse aqui é a minha primeira, né? Então notem que eu começo do número 1. O 0 está aqui, mas começa a contagem do número 1. Então eu quero trocar a primeira interrogação, então número 1, pelo dado que eu vou desejar. No meu caso aqui, eu vou passar ciclano. Então o que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar essa statement que eu preparei, que eu mandei preparar aqui, que eu passei ela aqui, vai pegar na posição número 1 das interrogações, ou seja, na primeira aqui, que corresponde, né, ao valor que vai ser implementado em nome, no campo nome, e vai passar esse valor aqui, ciclano. É como se eu viesse aqui, ó, e colocasse ciclano. Só que não é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou mandando através do meu set string. Então isso me dá uma liberdade muito maior. Eu poderia facilmente colocar aqui, por exemplo, Joana Dark, certo? Porque eu estou passando através da interrogação e não diretamente no código. Vou até deixar aqui Joana Dark. E o próximo passo é setar o segundo interrogação, que no caso é endereço. Então eu vou prepare statement ponto, é do tipo string também, né? Então set string está na posição número 2 e eu vou passar um endereço que vai ser rua C número 3. Beleza, então já está setado aqui toda a minha
prepared statement, o próximo passo é executar ela. Então prepared statement ponto execute. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a lógica? Eu criei uma conexão. Eu criei uma interface chamada prepare statement, que ela pega essa conexão e faz o preparo de uma SQL para mim. Com isso, eu já tinha criado meu SQL, né, que é justamente para inserir no campo, na tabela usuários, nome e endereço. Aí os valores eu passei com interrogações. Por quê? Porque eu vou vir depois aqui setar esses valores. Se fosse um inteiro, por exemplo, eu colocaria prepare state.setInt, qual a posição que é. Se eu tenho 4 interrogações, eu vou colocar o setString para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta e assim por diante. Depois que eu setei esses valores, então na posição número 1, que corresponde ao nome, o campo nome, eu passei Joana Dark. Na posição número 2, que corresponde ao campo endereço, eu passei Rua C número 3. Depois eu executei essa minha statement, prepare statement. Vamos rodar isso aqui para ver se vai funcionar. Botão direito, executar arquivo. Beleza, conectou com o banco. Vamos lá no nosso MySQL. Aqui no banco de dados videoaulas, né? Um pouquinho usuários, dá um select rows. Então tá aqui, ó. Ele fez para mim então a inserção no banco de dados. Deu para entender até aqui, gente? Vamos dar prosseguimento aqui então. E é o seguinte, e se eu quisesse passar uma variável aqui dentro, ao invés de passar os dados, eu posso? Com certeza. Eu posso criar aqui, por exemplo, uma string nome e uma string endereço. E ao invés de eu passar os dados aqui, eu posso trocar, ó, dar um Ctrl X e passar aqui. Nós vamos trocar aqui para Ciclano. Mesma coisa para o endereço. Vou colocar aqui Rua D número 4. E ao invés de passar os dados aqui diretamente, eu vou passar a minha variável nome e a minha variável endereço. Além disso, a gente pode colocar logo aqui embaixo, ó, um systemout.println, informando para o usuário que os dados foram salvos com sucesso. Só uma informaçãozinha, né, básica. Então vou salvar aqui e vamos executar. Ó, conectado ao banco, os dados foram salvos com sucesso. Vou lá no meu MySQL, vou rodar aqui um select para ver. Beleza, salvou para mim, Ciclano, Rua D número 4. Ou seja, eu passei, ao invés dos dados, né, diretamente, eu passei as minhas variáveis. Notem que através disso aqui a gente abre uma possibilidade muito grande, né? Esses dados aqui eles podem vir de qualquer lugar, inclusive lá do nosso formulário. Então eu posso fazer um servlet que recebe os dados pelo formulário, cria esse objeto conexão, cria esse statement e pega os dados que receberam de formulário e passa aqui, né, a nossa prepare statement, que é justamente isso que a gente vai fazer. Mas essa interação, né, com o HTML, o servlet e o JDBC, a gente vai fazer aqui no nosso formulário da aula anterior. Então, pessoal, para poder finalizar essa videoaula, a gente vai fazer essa interação, né, aqui no nosso servlet. Então, para isso, vamos voltar aqui no nosso outro projeto. Então, o que a gente vai precisar aqui?
Primeira coisa, a gente vai copiar esse objeto fábrica de conexão, essa classe fábrica de conexão, e vamos colar ela aqui no nosso pacote de códigos-fonte. Então, vou refatorar. Beleza. Notem que ele está dando um erro, porque ele está chamando aqui principal, né, .class. Então a gente vai alterar isso aqui. Fazendo o seguinte: caso ele dê algum erro, eu vou pegar aqui o class nodefault exception também, jogar aqui junto dele. Ao invés de dar esse catch, eu vou dar um throw new runtime exception e passar qual foi o erro. Então, com isso, posso tirar aqui o null também. Caso ele der algum erro, ele simplesmente vai mandar uma exceção de runtime, né, de tempo de execução, na tela para mim. Certo? Então, eu tenho aqui fábrica de conexão. Eu posso... Depois a gente pode alterar aqui o nome desse pacote, mas por enquanto vamos deixar ela aqui mesmo. Aliás, vamos criar um novo pacote, dar o nome de br.fcsl.senec.jdbc, finalizar, e vamos jogar essa fábrica de conexão lá dentro, refatorar. Então tá aqui. É o seguinte, pessoal, nós temos aqui já o nosso servlet, que ele recebe, né, pelo formulário, tanto o nome quanto o endereço. Então eu posso vir aqui na minha classe principal lá do outro projeto, pegar todo esse código que a gente criou, jogar lá no nosso servlet e simplesmente jogar os dados aqui de nome e endereço. Ao invés de estar passando aqui diretamente, a gente vai estar pegando lá pelo servlet. Então, para isso, eu vou copiar tudo isso aqui. No caso, até aqui, né? Vou copiar, vou lá no meu servlet e vou colar aqui em cima. Ele vai dar alguns erros, né? Então vamos corrigir aqui. O primeiro é esse logger aqui. Então a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez para o outro. Dá um throw new runtime exception, passando aqui a mensagem de erro. Beleza. Fábrica de conexão ele não está encontrando. Então vou fazer um import, né? A gente trocou ele aqui de pacote. E notem também que a string nome e endereço eles já foram criados aqui em cima. Então eu vou apagar esses aqui. Beleza. Então a gente está a mesma lógica que a gente estava lá na classe principal, só que porém agora aqui dentro do nosso servlet. O nome e endereço a gente já estava recebendo eles aqui, né? Então, para isso, para funcionar aqui tudo certinho, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar esses dois sets aqui. Aliás, vamos pegar toda a parte aqui de conexão e jogar lá embaixo, antes da saída. Então ele vai fazer todo o procedimento, vai pegar o nome e o endereço, e só depois ele vai setar aqui pra gente e fazer o salvamento do banco de dados. Depois disso ele vai fazer o que já estava fazendo antes, né?
que é justamente mostrar lá na tela pra gente. Então, a gente pegou a mesma lógica que estava no principal e jogou aqui dentro. E ao invés de estar passando o nome e endereço manualmente, a única diferença é que a gente vai estar utilizando esses dados aqui que a gente já aprendeu a fazer nas outras aulas, que é ir lá e receber de um formulário tanto o nome quanto o endereço. Ele vai mostrar a página dinâmica, que o Jorge já estava mostrando antes, só que tem esse adicional aqui de que agora ele também vai salvar no banco de dados para a gente. Então vamos testar tudo isso. Se eu rodar esse aqui agora vai dar um erro, gente. Vocês lembram por quê? Ó, bibliotecas. Então, lembrar sempre de importar a biblioteca aqui para o nosso projeto. Se eu rodar, ó, ele vai dar esse erro porque ele não vai encontrar o nosso driver, né, do MySQL. No momento lá de criar a conexão, ele vai dar um erro para a gente. Como que ele está com o Glassfish não estava rodando, ele vai demorar um pouquinho mais para executar. Então tá aqui, tá rodando. Vou para o formulário, colocar aqui teste, endereço rua, teste, enviei o formulário. Não aconteceu nada, deixa eu olhar aqui no NetBeans. Notem que deu um erro, né? Qual foi o erro na fábrica de conexão? Então qual foi o erro? Olha, ele não conseguiu encontrar para mim o meu drive. Então para isso a gente vai aqui na biblioteca do nosso projeto, adicionar já o pasto, ou adicionar a biblioteca, né? E colocar o drive JDBC do MySQL. No meu caso aqui eu vou adicionar o já direto. Então aqui é o mesmo caminho que a gente fez no outro. Então MySQL já 8.0.15, pode ser que o de você seja uma versão diferente. Isso vai depender do MySQL. Então abrir, então tá aqui. Beleza. A gente pode tentar novamente. E esse cat aqui, eu vou jogar ele um pouquinho mais para baixo. Aliás, vamos deixar ele aqui mesmo. Beleza. Vamos rodar. Deu uma falha na construção. Tá. Ele não conseguiu copiar aqui pra mim. Vou tentar limpar o projeto. Tá. Eu vou ter que fechar o NetBeans e abrir novamente para corrigir esse erro. Vou fazer isso e já volto. Então beleza, pessoal. Deu um errinho aqui do NetBeans mesmo. Eu fechei ele, abri de novo. Vamos testar aqui novamente. Ele deu uma falha para copiar o já aqui para a minha biblioteca. É um erro que acontece às vezes no NetBeans. Então vou rodar aqui de novo para ver. Beleza, agora ele já conseguiu. Vamos aqui para o nosso formulário. Nome. Vamos colocar aqui Pedro. Endereço rua JK. Número 47. Enviar. Beleza. Ele já passou aqui para mim, né, os dados na URL. Nota que está com esse probleminha aqui de acentuação, né? A gente vai trocar aqui. Então ele mostrou aqui para mim a página web dinâmica, né, que foi o que a gente tinha configurado lá antes. Vamos ver se ele salvou também no banco de dados. Vou abrir o NetBeans, ó. Vamos aqui no console. Por enquanto nenhum erro, né? Beleza.
vamos no MySQL também e fazer um select. Ó, tá aqui, Pedro, rua JK, número 57. Beleza, pessoal? Então tá funcionando aí pra gente. Deu esse probleminha ali em relação ao char7, né? Isso a gente, na próxima aula a gente faz algumas alterações aqui. Bom, a gente pode até colocar aqui também, né? Saída para o cliente. Colocar aqui um meta char7 igual a UTF-8. O importante é o seguinte, gente. Quero que vocês entendam aqui. A gente fez aqui a interação do nosso HTML do formulário. Ele envia os dados através do método get para o nosso Hello Servlet. Esse Hello Servlet ele recebe esses requisição, pega esses parâmetros para mim, tanto o nome quanto o endereço, cria uma string que vai ter nome e endereço, ela é preparada, né? Seta na posição 1 o nome que foi recebido aqui, e na posição 2 o endereço, e executa esse statement salvando no banco de dados. Depois disso ele vem e gera para a gente uma saída que é uma página HTML dinâmica, ou seja, com o nome e o endereço. Então a gente fez tudo isso e chegou a esse resultado. Beleza, pessoal? Então notem que é uma coisa bem complexa, né? É um trabalho bem complexo que vai sendo feito aos pouquinhos aqui. Então a gente fez a integração do HTML mais o Servlet e o JDBC. Próxima aula a gente vai fazer um exercício, né, que eu vou estar passando aí para vocês no início da aula. Vou dar uma pausa e depois eu volto e faço a correção, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula.